O rei Agamenon está voltando vitorioso da guerra de Troia. E sua mulher, a rainha Clitemnestra, o espera de braços abertos com muito ódio. Se Agamenon soubesse o que iria acontecer a ele, seria melhor que ele nem tivesse voltado. Eu sou o Tarcísio Hennick, o Ciso, e eu peço para você deixar aí o seu like e se inscrever no canal e dar aquela forcinha, tá bem? Então hoje, a continuação da maldição da família, que começou lá com o Tântalo, continuou com o Pélops, aumentou com Atreu e Tieste e agora chega na vez de Agamenon. Estamos em Micenas e há um vigia bem à porta do palácio dos Atreus, onde mora a rainha Clitemnestra. Esse vigia está há anos observando uma torre que acenderá um fogo, que é um sinal de que a guerra de Troia terminou. É que a rainha Clitemnestra criou um sistema para descobrir quando a guerra de Troia terminasse e daí quando que o Agamenon voltaria. E para isso havia uma torre desde Troia em toda a cidade, uma torre com fogo que seria aceso quando a guerra terminasse. E cada torre iria acendendo até chegar à torre do palácio de Micenas. Bom, e bem nessa noite o fogo é aceso. Então a rainha Clitemnestra fica sabendo da volta do marido. Mas ela está possuída de ódio e com muito desejo de vingança. Então a Clitemnestra se prepara para receber o marido com toda a pompa. Mas ela está tomada de raiva. Os moradores de Micenas, ao contrário, estão felizes, pois consideram Clitemnestra uma tirana. Agamenon chega trazendo com ele o seu espólio de guerra, que é a filha do rei de Troia, a bela Cassandra. Bom, há uma grande festa. A rainha Clitemnestra o recebe de braços abertos, fazendo um monte de elogios a ele e à sua coragem. São muitas honras, cerimônias, etc. Bom, o Agamenon diz que ele não é digno de tudo aquilo e que tal pompa só é digna dos deuses. Mas ela fala que ele é o máximo, que ele é um grande guerreiro, um ótimo marido e que ela é fiel a seu amor. Falsa! Dissimulada, porque na verdade a Clitemnestra está vivendo com o seu amante, o Egisto. Esse Egisto é primo de Agamenon e assassino de Atreu, pai do Agamenon. Se você não viu o vídeo sobre Atreu e Tiestes, depois veja. Bom, mas a Clitemnestra, ela tem seus motivos para odiar Agamenon. Então vamos entender o porquê. Agamenon tinha um irmão, o Menelau, que era casado com Helena, irmã de Clitemnestra, ou seja, dois irmãos casados com duas irmãs. Bom, o Menelau, ele era rei de Esparta e recebeu certa vez em sua casa o príncipe de Troia, o Paris, que se aproveitou de uma saída de Menelau e seduziu e sequestrou a sua mulher. Mas não era uma mulher qualquer, era Helena, considerada a mulher mais bonita do mundo. E para isso, Paris contou com a ajuda de Afrodite, a deusa da beleza. Veja o vídeo sobre a origem da Guerra de Troia, que é uma história sensacional. Bom, o Paris, ao sequestrar Helena, comete um grande crime, que é desonrar uma pessoa que o hospedou. Porque na Grécia Antiga, quando uma pessoa era hóspede de outra, ela devia obrigações a ela. Havia uma espécie de pacto de hospitalidade, chamada de regra de xenia. Xenia, em grego, significa estrangeiro. Daí a palavra xenofobia, por exemplo. Bom, e ao quebrar essa tradição, a pessoa desonrava diretamente a Zeus. E o Paris quebrou essa regra. Então, ele precisava ser punido. Também havia um acordo entre os reis gregos, porque todos disputaram o amor de Helena. E antes que ela escolhesse com quem ela iria se casar, eles fizeram um pacto. Que pacto era esse? Todos ajudariam o escolhido e Helena, caso acontecesse algo com o escolhido e ela. Bom, e o escolhido foi o Menelau, o irmão de Agamenon.
Por isso, quando ela foi raptada, o Menelau exigiu que todos resgatassem a Helena lá de Troia. Bom, com isso, todos os reis gregos se reúnem para ir até a Troia e resgatar Helena. E quem vai ser o comandante dos gregos é o rei Agamenon. Bom, e até aí tudo bem para Clitemnestra. Mas algo acontece nessa partida dos gregos para a Troia. Agamenon, ele organiza toda a frota grega. Mas quando eles estão prontos para ir para a guerra, não há ventos favoráveis. Nada de vento. E foi assim no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. E lá eles ficam um mês. Aí, diante de tamanha demora, é chamado um adivinho, o Calcas, para saber o que está acontecendo. Aí o Calcas diz que isso está acontecendo devido à ira de Ártemis, a deusa da caça. Dizem que Ártemis fez isso porque ela sabia das mortes dos jovens que poderia acontecer na guerra. Porque a Ártemis, ela viu duas águias comendo uma coelha grávida. Aí ela interpretou que Agamenon e o Menelau seriam essas duas águias que matariam muitos inocentes. E a coelha grávida seria Troia e a sua população. Mas outros dizem que a ira de Ártemis contra o Agamenon foi porque ele, certa vez, matou um veado sagrado dela e que depois ficou se gabando e se comparando à deusa. Bom, se comparar a um deus ou a uma deusa é fatal. Bom, aí eles perguntam ao adivinho como resolver tal situação. Aí o Calcas disse que para resolver isso, o Agamenon precisaria sacrificar Efigênia, sua filha mais velha. Aí Agamenon ficou diante de um dilema: matar a filha ou ir para a guerra. Como matar sua filha? Mas também, se ele não matasse, ele não poderia honrar o pacto dos defensores de Helena. E além disso, ele deixaria impune Paris por descumprir a regra de hospitalidade. Bom, e Zeus aí poderia voltar o seu ódio a ele próprio, o Agamenon. E pior de tudo, ele sendo comandante dos gregos, ficaria desonrado. Dizem que, na verdade, a Ártemis ela lançou essa condição cruel da morte de Efigênia, acreditando que o Agamenon não aceitaria, e daí vidas seriam poupadas. Mas ele aceitou e pagou o preço. Aí ele comete a sua armadilha, o seu pecado. Bom, aí o Agamenon volta para casa para buscar Efigênia. Mas ele diz a Clitemnestra e a Efigênia que ela vai se casar com Aquiles, que é o maior guerreiro da época. Então a Efigênia é preparada para se casar com Aquiles. Mas na verdade ela está indo para os braços da morte. Dizem que antes de sacrificar Efigênia, o Agamenon colocou uma mordaça em sua boca para que, antes de morrer, a Efigênia não lançasse uma maldição para ele e a sua família, como aconteceu com os antepassados, o seu bisavô Tântalo, o seu avô Pélops e o seu pai Atreu. Bom, a Efigênia é sacrificada. E assim os gregos partem para Troia. Clitemnestra fica no poder, revoltada com a morte da filha. E foi aí que ela se juntou ao seu amante, o Egisto. Ah, tem outra coisa sobre Egisto. Esse Egisto, ele é fruto de um incesto. O pai dele estuprou a própria filha porque havia uma profecia que dizia que esse filho incestuoso iria vingá-lo. Bom, além de Clitemnestra e Egisto, ficam também em Micenas as filhas de Agamenon, a Elécrita, a Crisótemis e o seu filho Orestes. Agamenon fica 10 anos longe de casa na Guerra de Troia. E nesse período, a Clitemnestra, junto com o Egisto, governa Micenas como uma tirana. Até que chega o dia da volta do rei Agamenon, como a gente viu lá no início do vídeo. Bom, portanto, a Clitemnestra e o Egisto já estão sabendo da volta vitoriosa do marido. E o Agamenon, ele volta mais forte, mais poderoso do que quando partiu, porque ele venceu a maior de todas as guerras. E aí todos se preparam para recebê-lo. E ele volta com a amante e espólio de guerra, a bela Cassandra. Bom, era a tradição que ao vencer uma guerra, um dos espólios de guerra, ou seja, uma espécie de prêmio, fosse a mulher
ou uma das filhas do vencido. E Cassandra é filha do rei de Troia, o primo. Tem um vídeo sobre a Cassandra aqui. Veja. Bom, mas a Cassandra, ela tem uma maldição com ela. Ela sabe de tudo que vai acontecer, mas ninguém acredita em nenhuma palavra que ela diz. E a Cassandra é linda demais. Dizem que ela só perdia em beleza para a Helena de Troia. Aí isso aumenta ainda mais a raiva da Clitemnestra, que já estava possuída de ódio pela morte da sua filha, a Efigênia. Bom, a Clitemnestra manda então os escravos pegarem todas as mantas púrpuras e colocá-las no chão para que o rei caminhasse sobre elas. Aí esse vermelho já desenhava o sangue que iria rolar dali a pouco. Bom, o Agamenon diz que ele não é merecedor de tantas honras e que elas só são dignas dos deuses. Mas a Clitemnestra convence Agamenon. E aí ele se dirige ao palácio pisando nos mantos vermelhos. Clitemnestra, fria, bela, elegante e com sangue nos olhos, respira fundo e recebe o marido de braços abertos. Aí ela convida a Cassandra para entrar. E logo em seguida ela, Clitemnestra, entra também. Só que a Cassandra sabe o que vai acontecer. Então ela se joga no chão e começa a chorar e a falar: ai de mim, ai de mim, ai de mim. E começa a profetizar o que irá acontecer. Mas devido à maldição, ninguém acredita nela. E a Cassandra, sendo uma princesa, acaba aceitando o seu destino. Aí altiva, nobre, honrosa, se levanta do chão e entra no palácio. Aí já dentro do palácio, a Clitemnestra prepara um banho para o marido. Então ele entra na água toda preparada. E quando ele está lá, se banhando, ela joga uma rede em cima dele. E pouco tempo depois, ouvem-se gritos de dor vindos do palácio. Dentro da casa, o Agamenon e a Cassandra são assassinados por Egisto, o amante primo de Agamenon, com a ajuda de Clitemnestra. A Clitemnestra, depois disso, sai do palácio e, sem nenhum arrependimento por seu ato cruel, narra o que aconteceu com requintes de crueldade e dizendo que a vingança finalmente foi feita. Bom, depois disso, ela manda enterrar o Agamenon junto com Cassandra. Aí a Clitemnestra, junto com Egisto, continuam a governar Micenas por muitos anos. O Orestes, ainda pequeno, é mandado para longe de sua terra. Mas um dia ele vai voltar para vingar a morte do pai. Mas isso não será nada fácil. A Elécrita, a filha, fica no palácio revoltada com a mãe e ela fica prestando homenagens diárias no túmulo do pai durante anos. Até que um dia ela vai lá, encontra no túmulo um punhado de cabelos parecidos com o seu. De quem será? O complexo de Electra é uma atitude emocional que, segundo algumas correntes psicanalíticas, todas as meninas têm para com a sua mãe. Trata-se de uma atitude que implica uma identificação tão completa com a mãe que a filha deseja inconscientemente eliminá-la e possuir o pai. Bom, o Freud chamava esse complexo de Édipo feminino. Porém, o Jung deu o nome de complexo de Elécrita. Olha, no próximo vídeo a gente vai ver como é que vai ser a volta do Orestes e como essa maldição e vingança familiar que começou lá com o Tântalo, continuou com Pélops, com Atreu, com Tieste e continuou com Agamenon, vai terminar. Então, veja os vídeos indicados, tá? E muita gratidão mesmo por chegar até aqui no vídeo. Não deixa de deixar o seu like, se inscrever no canal, apertar o sininho se você já é inscrito, comentar, tá bom? Comentar e compartilhar. Ó, muita gratidão e valeu! Tchau!